Se você já ouviu falar nos termos metodologias de desenvolvimento, ou metodologias tradicionais, ou metodologias ágeis, mas ainda não entendeu muito bem o que cada um desses conceitos significa, esse vídeo foi feito para você. Fala galera, beleza? Eu sou o Nilson da Tipo Dev e hoje a gente vai falar sobre metodologias de desenvolvimento de software. Só lembrando que para esse vídeo não ficar muito comprido, a gente vai falar só da ideia geral dos dois tipos de metodologia, que são as metodologias tradicionais e as metodologias ágeis, mas dependendo do feedback que a gente tiver com esse vídeo, a gente pode estar pensando em montar um treinamento que se aprofunda um pouco mais nas metodologias que existem. Outro detalhe é que eu vou explicar da forma mais didática possível para que qualquer pessoa que assista o vídeo consiga entender. Então me desculpa se eu não usar tantos termos técnicos e não me aprofundar tanto em cada conceito. Esse tipo de aprofundamento a gente vai realizar num treinamento futuro. Então, gente, para começar, a gente precisa entender o que é metodologia. A metodologia nada mais é que um conjunto de regras, ou passos, ou instruções, ou boas práticas que a gente vai estar seguindo para concretizar um objetivo. Então, a metodologia de desenvolvimento de software são conjuntos de instruções, passos ou boas práticas para a gente estar desenvolvendo o nosso software. E aí nós temos as metodologias tradicionais de desenvolvimento de software, que são um pouco mal vistas pelos desenvolvedores mais atuais, e eu já vou explicar para vocês por quê, mas elas continuam sendo muito utilizadas, mesmo que inconscientemente. Uma das principais características desse tipo de metodologia que a gente pode estar citando é que geralmente elas são definidas em fases, sequenciais e fixas. Então você tem toda uma sequência de desenvolvimento a ser seguida. Um exemplo de metodologia é o waterfall, ou cascata, como a gente fala em português. Essa metodologia tem esse nome porque ela parece realmente formar uma cascata, porque ela tem fases definidas e uma fase só começa depois da outra. Então ela parece realmente formar uma cascata, por isso que tem esse nome. Inclusive o nosso editor vai colocar a imagem aqui, ou aqui, qual lado que tá melhor para... Acho que esse aqui tá bom. Inclusive o nosso editor vai colocar a imagem aqui para vocês estarem visualizando. Então, para você iniciar a fase seguinte, você precisa finalizar a anterior. Então você vai ter aí uma fase de levantamento de requisitos, uma fase de análise, uma fase de desenvolvimento, uma fase de testes, homologação e por aí vai, mas sempre sequencial, sempre uma seguida da outra. E esse tipo de modelo, apesar de parecer simples de ser aplicado, ele tem algumas desvantagens. E por que essas desvantagens? Cara, você tem que imaginar que o domínio para o qual você está desenvolvendo o seu software, ele pode ser muito volátil. Ou seja, você pode desenvolver uma coisa hoje e amanhã ela não ser mais da mesma forma. E é isso que a gente chama de mudança de requisito, que é quando você definiu previamente um requisito que você precisa desenvolver para o seu software, mas por algum motivo houve uma mudança e você precisa replanejar tudo isso. Então, imagina que você está num projeto muito grande e você vai usar uma metodologia como, por exemplo, Waterfall, e aí você vai ter uma extensa fase de análise de requisitos, seguida por uma extensa fase de documentação do projeto, seguida por uma extensa fase de desenvolvimento, e quando está tudo praticamente pronto e você vai começar a testar o seu software, o cliente chega para você e fala que os requisitos mudaram. E agora, o que você faz? Você já gastou muitos recursos no planejamento do projeto, já gastou muitos recursos no desenvolvimento do seu software, e no final você vai precisar mudar tudo. Outra coisa é que essas metodologias tradicionais não têm o costume de buscar constantemente o feedback do cliente. Então imagina você tem todo o esforço para desenvolver o seu projeto, o seu software, e quando ele chega na mão do cliente, o cliente vira para você e fala: "Ah, mas não era exatamente isso que eu queria". E aí você se ferra. Então quando você usa esses tipos de metodologias, as metodologias tradicionais no seu projeto, esse tipo de mudança, que ocorre constantemente no âmbito de desenvolvimento de software, pode ser absurdamente custosa para o seu projeto e chegar até a inviabilizá-lo. E por que eu falo inviabilizar? Cara, você precisa entender que se uma pessoa pede para você fazer um software para o negócio dela, não é porque ela é legal e não é porque ela acha que o seu software vai ficar bonitinho. Ela pede para você fazer o software para ela porque ela vai ganhar alguma coisa com isso. Então vai aumentar o lucro dela, ou vai diminuir o esforço, mas ela vai ser beneficiada de alguma forma. Então a gente costuma dizer que você não está entregando um software, você está entregando valor para o seu cliente, você está entregando alguma coisa que vai beneficiar ele de alguma forma. E é exatamente a partir daí que começam a surgir alguns conceitos de desenvolvimento ágil. Então, alguns gestores de projetos começaram a perceber algumas deficiências encontradas nas metodologias tradicionais e começaram a desenvolver soluções para isso. E é aí que começa a surgir a ideia de desenvolvimento ágil e até algumas metodologias ágeis que são conhecidas até hoje.
como é, por exemplo, o caso do Scrum, que é uma das metodologias de desenvolvimento de software mais famosas na atualidade, e começou a surgir mais ou menos nessa época também. Então começou a se formar o movimento ágil, e teve também o Manifesto Ágil, que é um dos principais marcos desse movimento. E o Manifesto Ágil aconteceu mais ou menos da seguinte forma. Alguns desses gestores que já estavam buscando soluções para as metodologias tradicionais, como é o exemplo de Kent Beck, Mike Biddle, Ken Schwaber e Jeff Sutherland, e claro, outros gestores, resolveram se reunir para discutir algumas ideias, e daí surgiu o Manifesto Ágil, que é basicamente um conjunto de características, princípios, valores que toda metodologia de desenvolvimento ágil precisa seguir. É claro, eu não vou citar cada um dos princípios do Manifesto Ágil, porque você pode ver no próprio site do Manifesto Ágil, que tem tradução para vários idiomas, inclusive o português, e eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, ou se você estiver vendo pelo Instagram, na nossa bio. Mas basicamente são conceitos que desconstroem um pouco a ideia das metodologias tradicionais. Então, lembra que eu falei que o software gera um valor para o cliente? Então, na verdade, a gente não entrega um software, a gente entrega um valor? É mais ou menos em cima dessa ideia que são construídas as metodologias ágeis. A ideia de entregar valor para o cliente. Então, essas metodologias têm alguns princípios que dizem, por exemplo, que é mais importante você desenvolver um software funcional do que documentá-lo. E nesse sentido, as metodologias de desenvolvimento ágil vão priorizar o desenvolvimento à documentação do projeto. Porque no final, na verdade, o que você vai entregar para o seu cliente é um software. Então você tem aí esse foco no que realmente importa. Mas lembrando, tem muita gente que acha que o conceito ágil exclui a documentação do projeto. Na verdade não, ela só é despriorizada, mas todo projeto precisa de documentação. Então você vai ter sim a documentação, só que menos enfatizada como era na metodologia de cascata, por exemplo, que você tem uma fase só para documentar o seu projeto. Mas é claro, esse é só um dos vários princípios das metodologias ágeis. Outra característica muito forte é que agora você não tem mais fase. Todo o desenvolvimento do projeto é meio que realizado em ciclos. Então, ao invés de eu ter uma fase de desenvolvimento de software, onde eu vou desenvolver meu projeto inteiro, seguido por uma fase de testes, onde eu vou testar tudo e depois entregar para o cliente, eu vou lá e vou desenvolver uma funcionalidade, vou fazer o teste dessa funcionalidade e já vou mostrar para o cliente. Então eu já tenho esse feedback do cliente, o cliente pode me falar o que ele está achando antes mesmo de eu terminar o projeto. E aí começa o ciclo todo de novo, eu desenvolvo mais funcionalidades, testo, mando para o cliente, claro que pode ter mais fases no meio, então posso ter uma fase de documentação, não uma fase, mas um momento que eu vou fazer a documentação do meu projeto, mas eu vou fazendo por partes, então eu vou ter esse feedback constante do cliente e eu vou ficar nesse ciclo, desenvolve, testa, manda para o cliente, feedback, desenvolve, testa, manda para o cliente, feedback. Qual que é a vantagem? Como eu não vou ter desenvolvido tudo para depois testar tudo e depois mandar para o cliente, e o fato de eu ter esse feedback mais rápido também, vai possibilitar que eu faça mudanças de requisitos, de escopo, sem prejudicar tanto o meu projeto. Então, a principal diferença entre metodologias tradicionais e metodologias ágeis, no meu ponto de vista, é que as metodologias tradicionais geralmente são menos adaptáveis à volatilidade do mercado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você estiver desenvolvendo um projeto e surgir um novo requisito, ou mudar algum requisito que você já mapeou, você vai apanhar muito para inserir isso no seu projeto, porque você já gastou muito tempo na fase de documentação, na fase de análise, na fase de desenvolvimento, na fase de testes. Então é uma pancada muito maior. Exatamente pelas metodologias tradicionais quererem fazer tudo de uma vez. Então você vai lá e documenta tudo, depois você vai e desenvolve tudo, depois você vai e testa tudo, diferente desses ciclos que a gente vê nas metodologias ágeis. Então, já nas metodologias ágeis, a gente tem essa questão dos ciclos, onde você não vai tentar desenvolver o projeto inteiro e entregar para o cliente. Você vai documentar a parte que você vai desenvolver aquele pedaço, aquela funcionalidade. Vai desenvolver essa funcionalidade, vai testar só aquela funcionalidade e vai entregar para o cliente. E aí você já vai ter o feedback dele. Então, se você precisar mudar um pouco o que você fez, ou precisar até adicionar uma funcionalidade nova, é só você adicionar no seu backlog, que seria a lista de coisas que você precisa fazer para finalizar o projeto. E aí você pode adicionar uma prioridade que você quiser. Então, preciso desenvolver isso agora ou não? Vamos deixar isso mais para frente? Quando você tem essa ideia de ciclos, fica bem mais fácil você alterar ou adicionar novos requisitos no seu projeto. Ou seja, é muito mais simples, mais rápido e mais barato você realizar esse tipo de mudança. E por isso que a gente chama essas metodologias de ágeis. Outra vantagem das metodologias ágeis é que dependendo do domínio para o qual você está desenvolvendo
e da robustez das funcionalidades que você desenvolve, você pode inclusive entregar essas funcionalidades, essas partes do projeto que você mostra para o cliente, entregar para que ele possa realmente utilizar. Então, às vezes, uma funcionalidade pode ser utilizada, mesmo sem o projeto ter finalizado. Isso é muito bom, porque o cliente começa já a usufruir do seu projeto, do produto que você está tentando entregar, e você também vai ter um feedback bem mais robusto. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Me desculpa se eu não me aprofundei muito nas metodologias e se eu não utilizei muitos termos técnicos, mas é porque esse vídeo tinha o objetivo de ser um pouco mais simples e didático mesmo. Então, gente, deixa seu like se você gostou desse vídeo, comenta aí se você gostou e se você acha que seria interessante a gente desenvolver um treinamento sobre metodologias ágeis, dessa vez se aprofundando um pouco mais nesses conceitos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente vai estar postando mais conteúdo como esse, 100% gratuito para você. Não se esqueça de ativar o sininho para você ficar sabendo sempre que a gente postar alguma nova aula ou algum novo vídeo. E também não se esquece de seguir a gente no Instagram, @TipoDev, porque lá a gente posta bastante conteúdo legal sobre desenvolvimento de software. É isso, fechou.